Este é o episódio 6 da série Nossos Alunos Respondem. E, desta vez, o foco será sobre preconceitos implícitos e racismo estrutural afetando usuários do sistema de saúde. A pergunta especificamente feita aos alunos para discussão em grupo e registro posterior das reflexões foi esta: que situações profissionais e gestores de saúde podem vivenciar como preconceitos implícitos e racismo estrutural afetando usuários do sistema de saúde? Então, os registros foram esses. Abro aspas para o primeiro registro do grupo. Cotidianamente, é difícil encontrar um exemplo explícito de racismo no sistema de saúde, embora isso possa acontecer, sendo bem mais comum pequenas agressões raciais que, somadas, contribuem para a manutenção de um racismo implícito no sistema de saúde. Nesse sentido, um simples olhar diferente de um profissional para diferentes pessoas repulsa ou recusa de atendimento por parte do médico ou de ser atendido por um profissional por razão de sua cor, configuram como exemplos que podem ser vivenciados e que são empecilhos para o estabelecimento do vínculo do paciente no sistema de saúde. Concomitantemente, nos preconceitos implícitos que diferem do âmbito racial, há uma tendência a tratar as parcelas populacionais conforme uma normatização que é carregada de ideologias. Assim, um exemplo é o atendimento conforme uma normatização que é carregada de ideologias. Assim, um exemplo, talvez a questão não fosse normatização, a palavra, mas naturalização. Acredito que seja aqui a palavra mais adequada. Assim, um exemplo é o atendimento voltado para mulheres, ser voltado em grande parte para grávidas, algo que não é verdade para grande parcela populacional feminina. Sim, no sentido de que grande parte da parcela populacional feminina não é atendida nos serviços de saúde em função da maternidade. Continuando, abro aspas, outro exemplo é tratar o paciente como heteronormativo, não levando em consideração que este pode se enquadrar em algum grupo LGBT. Além disso, a distribuição desigual de recursos entre unidades básicas de saúde de maneira injusta também pode se enquadrar em preconceitos implícitos, uma vez que é uma marginalização de regiões carentes em que a maioria da população é parda ou negra, no caso é parda ou preta, né, que aí configura negro, a população negra. O próximo, fecho aspas, e o próximo registro. O trabalho tanto do, abro aspas novamente para o próximo registro, o trabalho tanto do profissional quanto do gestor de saúde envolve uma complexa rede de relações interpessoais e contato humano. Infelizmente, tendo em vista a conjuntura atual de persistência de preconceitos raciais, esses profissionais estão suscetíveis a presenciarem e vivenciarem essas situações durante a sua atuação no sistema de saúde. A carga estrutural desse preconceito pode refletir em discriminações entre os usuários ou até mesmo envolvendo os profissionais. Por estar arraigado na sociedade, o preconceito e o racismo podem surgir não só de maneira explícita e bem discriminada, ou seja, bem evidente, mas também em pequenas atitudes do cotidiano.
São inúmeros os exemplos de situações nas quais podem se perceber preconceitos implícitos e racismo estrutural. Podem-se citar a desvalorização do profissional pelo corpo gestor, devido ao seu tom de pele, corte de cabelo ou orientação sexual. A desvalorização do trabalho ou recusa de atendimento por parte do usuário devido à cor do profissional. Não confiabilidade do profissional de medicina do sexo feminino em algumas áreas da medicina. Pré-julgamento por parte do profissional sobre a classe sociocultural do usuário de acordo com suas características. Discriminação de um usuário com olhares e comentários preconceituosos durante seu atendimento no sistema de saúde. Reduzir as campanhas para a saúde da mulher somente ao aspecto da maternidade e supor que todo paciente é heterossexual, etc. Fecho aspas para nosso aluno. Outro registro. E aí, ele ou ela colocou esses exemplos em tópicos, né? Não acreditação do profissional médico negro por parte dos pacientes. Diferença de gestão de unidades básicas de saúde em locais mais ou menos abastados financeiramente de uma mesma cidade. Não preferência em trabalhar com colegas de trabalho negros, mulheres ou homossexuais. Não confiabilidade no profissional do sexo feminino em áreas específicas da medicina. Caracterização pejorativa dos pacientes por nomes que são relacionados ao racismo estrutural. Oposição à utilização do nome social do paciente. Culpabilização da vítima em casos de violência, seja doméstica ou sexual. Recusa em estabelecer ou ser atendido por pessoas negras. Fecho aspas para nosso aluna. Nosso aluna ou aluno. O trabalho, tanto aqui abro aspas para o seguinte registro. O trabalho, tanto do profissional de saúde quanto do gestor de saúde, envolve uma complexa rede de relações interpessoais e contato humano. Inevitavelmente, tendo em vista a conjuntura atual de persistência de preconceitos raciais, esses profissionais estão suscetíveis a presenciarem e vivenciarem essas situações durante a sua atuação no sistema de saúde. A carga estrutural desse preconceito pode refletir em discriminações entre os usuários ou até mesmo envolvendo os profissionais, sendo decorrente de preconceitos implícitos, como tratamento diferenciado para mulheres, menor tempo de atendimento de consulta de pessoas com orientação sexual diversa da do profissional, pressuposição de que o paciente é heterossexual, pois esse seria o normal, discriminação para com as pessoas de menor condição social. O normal foi grifado por ele ou ela, aluno ou aluna, e continuando a citação do registro deste aluno. Inúmeros são os exemplos de situações nas quais podem se perceber preconceitos implícitos e racismo estrutural. Pode-se citar a desvalorização do trabalho, recusa de atendimento por parte do usuário devido à cor do profissional, pré-julgamento por parte do profissional sobre a classe sociocultural do usuário de acordo com suas características. Discriminação de um usuário com olhares e comentários preconceituosos durante seu atendimento no sistema de saúde. Recusa de alguns profissionais a trabalharem ou interagirem com outros profissionais em virtude da cor. Comentários ou piadas racistas por parte dos profissionais ou dos usuários do sistema de saúde, dentre outros. Fecho aspas para nosso aluno.
próximo registro, e aqui a estudante ou estudante colocou preconceito implícito, e aí coloca uma definição: é a resposta atitudinal ou comportamental frente a estigmas ou a projeção de valores tidos como padrão. Racismo estrutural, reprodução de estigmas e preconceitos pelas instituições sociais devido às raízes históricas. Profissionais, e aí vai se referir a o racismo implícito, preconceito implícito, o racismo estrutural entre profissionais. E aí são enumerados em tópicos. Primeiro, a pressuposição e projeção de valores normativos, por exemplo, a heteronormatividade sendo inferida ao homem e à mulher ao se prestarem orientações voltadas à sexualidade, sem perguntar que tipo de prática a pessoa tem, preconceito implícito. A pressuposição de que mulheres negras são mais fortes, sem evidência científica, e o fornecimento de menos analgesia na hora do parto, preconceito velado. Terceiro, recusa do usuário do serviço a ser atendido por um profissional negro, racismo estrutural, à medida que essa recusa se deve ao entendimento baseado no racialismo. Quarto tópico, não confiabilidade do profissional feminino em áreas de predominância masculina, como a cirurgia. Quinto, caracterização de pacientes por termos pejorativos. Sexto, culpabilização da vítima em casos de violência doméstica ou psicológica, argumentação de que a vestimenta explica o ocorrido. E recusa de profissionais em atender paciente LGBT, acho até antiético, mas como foi citado no grupo, estou colocando aqui também. Oitavo, diminuição do tempo de consulta para mulheres negras, implicando numa piora da condição de saúde da paciente. Aqui, a aluna ou aluno coloca gestores, e coloca um tópico: fornecimento de assistência à mulher voltada apenas para a mulher grávida pelas campanhas e os demais aspectos que tangem à saúde da mulher. Aí pergunta: a mulher só é mulher se for mãe? Coloca-se esse questionamento para reflexão. Então, aqui buscando uma devolutiva e uma complementação também sobre essas situações profissionais e também de gestores de saúde, vivenciadas como preconceitos implícitos e racismo estrutural afetando usuários do sistema. Então, a discriminação racial permeia os sistemas de saúde de muitos países, incluindo o Brasil, do mito da democracia racial. Isso tem consequências negativas para pacientes e para os próprios profissionais de saúde. E pode levar a maiores riscos de doenças e, em alguns casos, a padrões mais baixos de cuidados em saúde. Então, vieses implícitos envolvem associações fora da percepção consciente que levam a uma avaliação negativa de uma pessoa com base em características irrelevantes, como raça ou gênero ou orientação sexual. Irrelevantes nesse sentido, irrelevantes do ponto de vista real, né? Mas relevantes como preconceito, como discriminação. Então, há evidências que temos lido sobre achados de que profissionais de saúde apresentam preconceitos implícitos em relação aos seus pacientes. Então, essas evidências sugerem que os profissionais de saúde exibem os mesmos níveis de viés implícito que a população em geral. Quando a gente pensa que o profissional de saúde tem uma percepção e tem atitudes e comportamentos e um ideário, não é, diferenciado.
Então, as interações entre as características do paciente, né, que, na verdade, tem muitas diversidades, e o profissional de saúde, e também as características dos pacientes revelam a complexidade do fenômeno do viés implícito e sua influência na interação médico-paciente. Então, um paciente, um usuário do sistema de saúde, não deve esperar receber um padrão inferior de atendimento por causa de sua raça, idade, orientação sexual, identidade de gênero, classe, então, ou qualquer outra característica. Mas associações implícitas, ou seja, processos inconscientes, incontroláveis, né, irracionais, podem influenciar nossos julgamentos, resultando em parcialidade. Então, vieses implícitos ocorrem entre um atributo de grupo ou categoria, como ser negro, só um instante, como ser negro, e uma avaliação negativa, como preconceito implícito, outro atributo de categorias de estereótipos, como, por exemplo, as microagressões raciais, como foi citado também por um dos nossos alunos. Então, além de afetar os julgamentos, preconceitos implícitos se manifestam em nosso comportamento não verbal também, em relação aos usuários do sistema de saúde, como a frequência do contato visual, como a proximidade física. Então, os preconceitos implícitos explicam uma potencial dissociação entre o que uma pessoa acredita explicitamente e o que quer fazer, né? Ou seja, tratar todos igualmente, e a influência oculta de associações implícitas negativas em seus pensamentos e ações. Por exemplo, perceber um paciente negro como menos competente e, portanto, decidir não prescrever ao paciente determinado procedimento que envolve uma maior complexidade. Então, o termo preconceito, como mostrou um dos alunos, só que definindo preconceito implícito, aqui vou destacar preconceito, é normalmente usado para se referir a estereótipos e também aos preconceitos implícitos. E levanta sérias preocupações na área da saúde, porque há uma avaliação negativa de um grupo ou de membros de um grupo em relação a outro. Então, outra maneira de definir o viés, esse viés, é estipular que uma associação implícita representa um viés apenas quando provavelmente terá um impacto negativo sobre um grupo que já é desfavorecido socialmente. Por exemplo, associar as pacientes do sexo feminino a determinados comportamentos. Então, não é em si uma avaliação negativa, mas apoia uma imagem de feminilidade que pode impedir as mulheres de se destacarem em áreas tradicionalmente consideradas masculinas. Então, na saúde, atribuir também sempre às mulheres sintomas conversivos e atribuir menos esses sintomas conversivos aos homens. A histeria, durante muito tempo, foi considerada apenas uma característica das mulheres, né? Tanto que histeria vem da palavra útero. Então, esse é um estereótipo, né, que já tem todo um caminho histórico. Então,
Na área da saúde, especificamente, nós precisamos pensar cuidadosamente sobre o que exatamente significa o preconceito. Então, para cumprir o objetivo de prestar atenção que seja igual, igualitária, imparcial, os profissionais de saúde devemos ser cuidadosos, né, com qualquer tipo de avaliação negativa que façamos e que esteja ligada à adesão a um grupo ou a uma característica particular, que pode ser um estereótipo. Então, a definição de preconceito é bastante adequada para o caso de preconceito implícito, como colocou o nosso aluno aqui em uma de suas reflexões. Então, é improvável, no contexto da saúde, haver quaisquer razões justificadas para avaliações negativas relacionadas à participação daquele ou daquela usuária ou usuário em determinados grupos, por meio de estereótipos. Então, o caso dos estereótipos implícitos difere assim ligeiramente, porque os estereótipos podem ser prejudiciais, mesmo quando não são negativos por si só. Então, pelo menos em um nível teórico, há uma diferença entre um estereótipo implícito que leva a um julgamento distorcido e uma associação legítima que rastreia corretamente as informações estatísticas do mundo real, que podem ser subsídios da epidemiologia para encaminhamento do diagnóstico, do tratamento de determinado paciente em particular. Então, isso é diferente. Bem, então, as desigualdades estruturais permeiam a nossa sociedade, permeiam o nosso sistema de saúde e são mapeadas nas diferenças, nas distinções, né, que existem entre classes sociais, né, grupos étnicos e outros grupos identitários. Então, até certo ponto, a legislação e a provisão direta de serviços e recursos pode corrigir essas desigualdades. A própria legislação em relação ao racismo, à homofobia, de certa forma, minimiza a ocorrência dessas manifestações de racismo estrutural no sistema de saúde, mas não podem, por si só, resolver as atitudes sociais que são embutidas e que dão origem, deliberadamente ou não, à discriminação. Então, há algum tempo já, mas isso sempre, quando falamos em racismo implícito, racismo estrutural, eu volto à minha memória, que os autores colocaram nesse artigo que é como se houvesse uma infra-humanização, como um preconceito implícito. Por quê? Porque tende a surgir sem a percepção consciente e está menos sujeita a digamos assim, às pressões, né, sociais, ao politicamente correto, né, do que aquelas expressões que são evidentes, que são gritantes de preconceito. Então, preconceito pode ser expresso de várias formas, de várias formas. Então, há muito na literatura mostrando, né, sobre aspectos até etnolinguísticos, né, ou as maneiras pelas quais a identidade é expressa por meio de pistas linguísticas. Então, as pessoas podem incluir ou excluir outras de suas interações, e isso também ocorre no serviço de saúde, pelo uso sutil, né? De, por exemplo, de expressões idiomáticas,
que são exclusivas de determinado grupo. Então, o preconceito racial implícito é generalizado ainda, mesmo entre indivíduos que rejeitam explicitamente o preconceito. Então, eu não sou racista, mas o preconceito racial implícito pode, muitas vezes, aparecer subrepeticiamente, de forma não percebida. Então, não percebida pelo emissor, mas percebida muito bem pela pessoa que é alvo dessas microagressões raciais implícitas. Né? Então, uma das razões para que persista esse tipo de viés implícito pode ser que o fato de que ele é mantido por meio das desigualdades estruturais e históricas que mudam de uma forma muito lenta. Então, se o preconceito implícito no nível agregado é um reflexo válido do racismo estrutural, por isso coloquei nessa questão preconceito implícito e racismo estrutural para serem associados, então podemos detectar o legado estrutural duradouro, né, da própria escravidão no preconceito implícito de hoje. E o racismo estrutural foi e continua sendo uma causa fundamental das disparidades persistentes de saúde. E a pandemia da doença pelo novo coronavírus e as mortes pela polícia, né, nos Estados Unidos, de George Floyd, de Breonna Taylor e vários outros, têm sido lembretes de que o racismo estrutural persiste e restringe as oportunidades de vida longa e saudável para os grupos racializados e outros grupos historicamente marginalizados. E também lembro que a American Heart Association publicou recentemente declarações abordando o risco cardiovascular e cerebrovascular e disparidades entre grupos raciais e étnicos, né, nos Estados Unidos. Mas essas declarações não reconheceram adequadamente o racismo estrutural como uma causa fundamental de problemas de saúde e disparidades nas doenças cardiovasculares. Então, o caminho, né, a seguir requer o compromisso de cada profissional da saúde. E no momento em que somos estudantes, de cada estudante da área da saúde, né? Para transformar as condições de comunidades historicamente marginalizadas, melhorando a qualidade, né, da assistência à saúde e tornando menos e menos, cada vez menos frequentes as iniquidades em saúde, por razões de preconceito, seja preconceito explícito ou implícito, e do próprio racismo estrutural, né, das nossas instituições. Então, aqui finalizo este episódio, nosso sexto episódio da série Nossos Alunos Respondem. E até a próxima.